Oi, nesse vídeo a gente vai tratar de mais uma questão do objeto educacional, do quiz de objeto educacional da semana 2 da disciplina de inglês. Então, vamos à questão. É a questão referente ao texto base, né? Most common verb tenses in academic writing. Então, fala aí das sentenças mais comuns, né, verbais, na escrita acadêmica. Então é importante observar os usos frequentes de vocabulário e estrutura gramatical em diferentes gêneros e tipos de texto. De acordo com o texto Most Common Verb Tenses in Academic Writing, analise a alternativa correta no que diz respeito a tempos verbais em textos acadêmicos, como resumos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e artigos científicos. Bom, o que esse texto do material base diz, ele argumenta que é mais comum a gente ver três tempos verbais aqui nesse tipo de texto, que é o simple present, o simple past e o present perfect. Por quê? Porque nesses textos, o que está acontecendo? Vamos pensar que quando você escreve um texto acadêmico, né, como aí um resumo, uma dissertação, artigo científico, qualquer coisa nesse sentido, você geralmente está descrevendo um experimento, o seu trabalho, uma coisa que você já fez, né? No máximo, uma coisa que você está fazendo agora e você ali, de alguma forma, está terminando, mas aquilo você está descrevendo agora, atualmente, mas já terminou no passado, já está concluído no passado, ou simplesmente você está falando de uma coisa no passado. Então, se você fez um experimento químico, por exemplo, você já fez, você já viu se aquilo deu certo ou não, e agora você só está relatando, escrevendo o que aconteceu, como que foi feito, qual que foi o método que você usou para aquilo, né? Então, por isso que é comum que essa linguagem esteja no passado, né? Então, de acordo com essa pesquisa que foi feita ali, né, na escrita acadêmica são esses três tempos verbais, né? O simple present, o simple past, o present perfect, né? E aí também tem o futuro, né, que pode ser usado também quando você for falar de trabalhos futuros, ou na sua conclusão, ou no final ali do seu texto, quando você diz, olha, talvez poderemos fazer tal coisa, ou nós pretendemos fazer tal coisa, né? O nosso próximo passo será esse. Mas o que predomina aqui são coisas que descrevem coisas que já foram feitas, né? Que é essencialmente o que a gente tem aqui nesse tipo de texto. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma analisada rápida, uma revisada rápida nesses três tempos. Então, a gente usa o presente simples, né, o simple present, para descrever uma verdade geral ou uma ação habitual, né? Esse tempo verbal, o simple present, ele vai indicar para a gente que a afirmação que está sendo feita nessa frase é geralmente verdadeira no passado, no presente e no futuro, né? Teoricamente, ela no passado, presente e futuro, ela é a mesma coisa, né? Ela é verdade. Então, olha esse exemplo. There is always a holiday on the first day in January in the Brazil. Então, há sempre um feriado no primeiro dia de janeiro no Brasil. Então, isso foi verdade no passado, é verdade hoje e provavelmente será verdade no futuro, né? Então, é um simple present. A gente está falando aí que isso aconteceu no passado, acontece hoje, nos dias de hoje e provavelmente acontecerá no futuro. Então, isso aí é um exemplo de simple present. Quando a gente tem um simple past, passado simples, a gente usa o passado simples para descrever uma ação que foi concluída, que aconteceu, no caso, num ponto, num determinado momento específico do passado, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu exatamente no ano passado, que aconteceu uma hora atrás, no domingo passado, né? Então, se eu falar assim, ó, the bus stopped suddenly, o ônibus parou de repente, né? Aqui não tem necessariamente a ideia do passado específico, né? Mas isso daqui também é um exemplo de simple past, né?
Então, se eu quisesse ter dito que o ônibus parou de repente ontem, né? O fato é que a coisa aconteceu e ela está concluída de forma, vamos dizer assim, acabada, né? Não tem assim um resquício de que aquilo pode ainda ter chances de ser terminado, que aquilo ainda vai se concluir, como é o caso de outros tempos verbais. O fato é que a coisa aconteceu e aconteceu bem, né? Sei lá, o carro quebrou, alguém morreu, uma criança nasceu. Essas coisas aconteceram e ponto final, né? Não tem como, no sentido de você não voltar no tempo e desfazer aquilo, no sentido de aquilo não ter chance de ser alterado agora no presente, né? Então é essa a ideia básica do Simple Past. Então, tanto para falar ali de coisas que aconteceram especificamente num ponto específico do passado, ou ali só quando a gente tem essa ideia de que a coisa aconteceu e pronto. No caso aqui, the bus stopped suddenly. O ônibus parou de repente, né? Não tem como atualmente esse ônibus que parou de repente, ele hoje no presente, ele parar ali aos poucos, por exemplo. Isso não vai mudar o fato de no passado ele ter parado de repente. Então, é esse o sentido, para resumir aqui, do Simple Past. E a gente tem o Present Perfect, que no presente perfeito a gente vai ter a ideia de indicar uma ação que ocorreu em um momento não específico do passado. Então, essa ação tem relevância no presente, percebe? Ela aconteceu no passado e não é só o fato dela ter acontecido no passado que torna isso present perfect. Então, a gente não tem exatamente a data que aquilo aconteceu, né? Não é determinado, ou às vezes não importa essa data. Mas a outra coisa importante no present perfect é que essa ação tem relevância no presente. Quando eu falei que o ônibus parou de repente no passado, né? Ah, isso não tem relevância mais atualmente, né? Parou, não adianta mais fazer alguma coisa em relação a isso. Mas olha essa frase aqui. Numerous researchers have used this method. Então, inúmeros pesquisadores têm usado esse método. Olha só, eu estou falando de uma coisa que aconteceu no passado, não estou falando quando que isso aconteceu, a gente não sabe aqui por essa frase quando que esse tal método foi inventado, que ele ganhou fama, que ele ganhou importância, mas o fato é que a gente percebe que por essa frase, se eu estou falando que muita gente usou esse método, na verdade muita gente tem usado esse método, quer dizer que ele foi inventado no passado e ele continua relevante atualmente, no presente. Então, por isso que ele é o present perfect, né? Aconteceu no passado, no entanto, ainda tem claramente relevância aqui. Porque se muitas pessoas têm usado esse método, significa que até hoje ele é usado, até hoje ele é importante. Então, é essa a ideia de maneira simples aqui do present perfect. E aí, então, por isso, a gente olha aqui para as alternativas e vê que, né, a alternativa aqui correta já é a quarta, né, mas vamos olhar aqui uma por uma. Todos os tempos verbais são frequentemente usados em textos acadêmicos. Não há ocorrência maior de algum específico. A gente já viu ali claramente que tem aqueles três que são os principais segundo esse texto base. Segunda, os tempos verbais mais frequentes em textos acadêmicos são presente, passado simples e presente perfeito, pois reportamos o que será feito na pesquisa. Incorreto, porque a gente não reporta o que vai ser feito na pesquisa. A pesquisa já foi feita, então é o que foi feito na pesquisa, não o que será feito, né? Terceira, é mais frequente o uso de presente simples do que do passado simples, pois ele se refere à pesquisa sendo realizada no momento da escrita. A pesquisa geralmente que está sendo realizada, né, você ainda não escreveu uma coisa que você está fazendo ainda, você escreve geralmente de uma coisa que já está feita. Pode até ser, né, de uma pesquisa que você está realizando no momento e tem alguns resultados preliminares, mas de qualquer forma, se você for pensar dessa forma, o texto em si, o material base aqui
da questão, ele não coloca a diferença entre os três tempos verbais, né? Ele coloca esses três tempos em pé de igualdade, né? Então, tanto o Simple Present quanto o Simple Past quanto o Present Perfect, pelo que você entende do texto, eles estão ali no mesmo nível, né? Então, o texto não fala que um é mais frequente que o outro. Então, de qualquer forma, essa alternativa também está incorreta. A quarta diz que os tempos verbais mais frequentes em textos acadêmicos são o presente, o passado simples e presente perfeito, pois usualmente reportamos a pesquisa feita, ou seja, pesquisa do passado, concluída. Então, por isso essa alternativa aqui é a correta, né? A gente descreve, reporta, né, dá detalhes do que foi feito, que a gente já terminou. Porque senão não tem como a gente concluir ou como ficar fazendo descrições, né, de uma coisa que a gente ainda não sabe o rumo que tomou, né? Na maioria dos casos, isso não faz muito sentido. E por último, o tempo futuro é o mais frequente, pois é comum reportar as pesquisas que podem ser feitas futuramente com os resultados obtidos. O texto deixa claro que, no caso aqui, o futuro, embora seja também um tempo verbal usado aqui nesse tipo de texto acadêmico, ele é bem menos utilizado do que os outros três, porque não é sempre que você tem resultados futuros ou não é a parte principal ou a parte que mais é descrita ali no trabalho, né? O futuro, ele vai aparecer ali nas conclusões, ali nos finais, né, do trabalho, e em termos proporcionais, ele aparece bem menos do que os outros tempos verbais. Então, por isso, aqui que essa alternativa também está incorreta, né? Então, a gente fica então com a quarta alternativa como a correta. Espero então que você tenha entendido essa questão e obrigado.